Tel Aviv estava coberta por uma escuridão. Mas não era apenas escuridão. Era uma cortina de fogo no céu noturno. Tudo mudou na noite de 13 de junho de 2025. O período de abstinência chegou ao fim. O Irão desferiu um ataque direto, poderoso, decisivo e impressionantemente preciso. Hora local. 40 mísseis balísticos do tipo Segil foram lançados do território iraniano contra alvos importantes em Israel. O objetivo era justificado. Ninguém esperava que o centro da infraestrutura política, econômica e de defesa de Israel, Tel Aviv, fosse alvo de ataques. Poucas horas antes, o presidente Donald Trump confirmou oficialmente a participação dos Teus no ataque a instalações nucleares iranianas em Isfahan, Natanz e Fordow. Este foi um elemento importante. Teherão respondeu rapidamente. Não houve nota diplomática, nenhum sinal de aviso. Apenas uma chuva de mísseis transformou o céu noturno num campo de batalha. Os habitantes de Tel Aviv correram para os abrigos, mas logo ficou claro que o domo de ferro não estava a funcionar. O Arrow 3 não estava a funcionar mais. Israel não tinha defesa, pois estava desprotegido e exposto. O que aconteceu foi descrito pelo governador de Tel Aviv como um pesadelo do qual é impossível acordar. Edifícios foram destruídos, as comunicações foram cortadas e os transportes foram encerrados. Além disso, é importante que as pessoas percebam que já não existem zonas seguras. Não se trata de uma diversão do Hezbollah do Líbano ou de um ataque do Hamas de Gaza. Trata-se de um verdadeiro ataque com mísseis lançado das profundezas do Irão. Segundo a agência Reuters, pelo menos 17 mísseis caíram em áreas do norte de Tel Aviv, incluindo edifícios administrativos em Kiryat Atidim. A agência iraniana IRNA informou que esta é apenas a primeira onda, que serve como aviso e não como vingança. É interessante notar que os ataques foram dirigidos contra infraestruturas civis, e não contra bases militares no Negev ou nos Golãs. A atenção foi direcionada para a economia, as comunicações e a logística. Isto demonstra claramente que o Irão não pretende apenas causar danos, mas também desmoralizar o governo israelita e privá-lo de legitimidade junto da sua própria população. Nunca antes o nosso sistema de defesa antimísseis esteve tão indefeso, reconheceu o jornal Haaretz. O fim da supremacia militar incondicional de Israel na região é agora um facto e não uma suposição. Estamos a rever as vulnerabilidades dos nossos sistemas de defesa aérea, admitiu o porta-voz do Exército de Defesa de Israel, IDF, no dia seguinte. No entanto, as pessoas têm mais perguntas. Por que é que o ataque não foi impedido? O que fazer se houver um ataque ainda mais forte? Enquanto isso, em Teherã, acontecem manifestações em massa. As pessoas jogavam cartazes com os dizeres "Vingança por Ford" e "Tel Aviv está a arder nas ruas". Na praça principal de Azadi, foram instalados telões gigantes que transmitiam ao vivo os momentos do lançamento dos mísseis. As reações internacionais foram divididas. A Rússia e a China apelaram à cautela e acusaram os EUA de provocação flagrante. A Alemanha e a França expressaram profunda preocupação, pois consideram que o lançamento dos mísseis balísticos Segil levará a uma escalada comparável a um conflito militar aberto. O Segil não é apenas um sucesso fantástico, é uma declaração. As suas características únicas incluem velocidade supersônica, precisão e um enorme raio de ação. Teherão deixou claro que o Irão não será mais um país que pode ser facilmente pressionado com um ataque a Tel Aviv. Este é um momento crítico. A República Islâmica tornou-se pela primeira vez um jogador estrategicamente independente após décadas de sanções, ameaças e pressão. Após 13 de junho, Israel já não pode confiar nas regras do jogo anteriores. Quando as primeiras explosões ecoaram no céu de Israel, o mundo inteiro ouviu um novo nome, Segil. Embora este tipo de míssil já tivesse sido mencionado em desfiles iranianos, só foi utilizado em combate real. Além disso,
Os seus resultados fizeram com que até os analistas mais céticos se questionassem. O míssil Sejil é um sistema balístico de combustível sólido de 2 estágios com um alcance de até 2.000 quilômetros. À primeira vista, é uma arma típica de uso regional. No entanto, sua aparência simples esconde muitas coisas. Tem 1,25 metros de diâmetro, de 2 metros de comprimento e pesa quase 23 toneladas. Sua precisão é surpreendente. O desvio do alvo é de apenas 50 metros. Imagine que, em condições de conflito real, com sistemas de guerra eletrônica e meios de contra-ataque em pleno funcionamento, um míssil iraniano pode atingir um edifício específico em Tel Aviv em 30 minutos. Em terminologia militar, trata-se já de uma arma de precisão e não apenas de um míssil balístico. Em uma transmissão televisiva, o ministro da Defesa do Irã, Aziz Nasserzad, observou: Sejil não é apenas um míssil. Nossa mensagem àqueles que acreditam que podem atacar impunemente nossos centros nucleares é a seguinte: cada iniciativa desse tipo terá consequências. Teherã afirmou que os mísseis Sejil foram lançados da região de Natanz, que é um alvo que já foi atacado anteriormente pelos Estados Unidos. De Natanz a Tel Aviv são mais de 1.600 quilômetros. Além disso, atingir esse alvo com um míssil em 7 minutos significa que ele atinge uma velocidade superior a 13.700 km/h, ao mais de 11 Mach. Nenhum sistema de defesa aérea na Terra é capaz de reagir a tal velocidade, especialmente no caso de um ataque em onda com múltiplos lançamentos. De acordo com a CNN e o Wall Street Journal, Washington não esperava uma reação tão rápida. A Casa Branca reconheceu que o Irã demonstrou capacidades que não tínhamos visto antes. O país mudou em 10 anos. No Pentágono, fala-se cada vez mais da necessidade de acelerar a implantação de sistemas antimísseis de nova geração no Mediterrâneo. No entanto, o Sejil é mais do que apenas precisão e velocidade. A capacidade de transportar ogivas convencionais e potencialmente nucleares é outra de suas características. O Irã nega oficialmente que possua armas nucleares. No entanto, especialistas da AIEA e do Instituto de Estudos de Paz de Estocolmo, SIPRI, não excluem que o Irã já possa equipar esses mísseis com ogivas nucleares de potência média. A própria construção do Sejil mostra que ele pode carregar armas de combate por meio de módulos. Isso significa que o Irã pode alterar rapidamente a configuração do míssil em caso de ameaça grave ou escalada. Isso cria uma incerteza estratégica constante para Israel, que se encontra nas proximidades. Após o ataque a Tel Aviv, 2 Sejil também foram avistados em Haifa. De acordo com a Al Jazeera, um deles atingiu um alvo provavelmente relacionado com um centro de investigação química e biológica. Isto mostrou que o Irã sabe onde atacar e o faz conscientemente. No entanto, é importante ter em conta os aspectos políticos deste ataque. Se eles escolheram a linguagem da força, responderemos da mesma forma, afirmou o Ayatollah Ali Khamenei durante a oração de sexta-feira em Teherã. No entanto, as suas ameaças não correspondem ao nosso poder. Analistas no Médio Oriente consideram o ataque Sejil não apenas uma ação militar. É um exemplo de independência no campo da tecnologia. Durante muitos anos, o Irã foi alvo de sanções, embargos e pressões. No entanto, conseguiu desenvolver um programa balístico capaz de competir com os mísseis Pershing ou Iskander. Além disso, a Jane's Defense Weekly afirma que, no desenvolvimento do Sejil, foram utilizadas tecnologias obtidas à margem do embargo, nomeadamente através do Paquistão e da Coreia do Norte. No entanto, os iranianos conseguiram alterar e melhorar esses desenvolvimentos. Hoje em dia, o Sejil é uma arma de fogo de produção própria com características únicas, e não um clone de exportação. Israel reage com cautela, mas com tensão.
Segundo relatos, o Exército de Defesa de Israel está a estudar o tipo de mísseis e a considerar opções para modernizar os seus sistemas de defesa antiaérea. No entanto, o sigilo tornou-se um fator de pressão estratégica até que uma solução seja encontrada. A atual escalada obrigou milhares de israelenses a evacuar as regiões centrais do país. O Estado está em estado de emergência. Nessa situação, o sigilo deixa de ser apenas um míssil e passa a ser um símbolo de uma nova realidade. O Irão não está apenas a defender-se, está a atacar. Depois que o sigilo destruiu a ilusão da invencibilidade de Israel, os mísseis Khorramshahr 4 destruíram definitivamente a ilusão da superioridade tecnológica ocidental no Médio Oriente. Esta arma já foi apelidada de pesadelo estratégico da OTAN. Além disso, há todos os motivos para isso. O Khorramshahr 4 é um míssil balístico de médio alcance modernizado, baseado no míssil norte-coreano Hwasong-10. Pouco restou da versão original. Os engenheiros iranianos mudaram completamente o design do míssil, reduzindo o seu peso, melhorando a aerodinâmica, reforçando a orientação e equipando-o com um tipo de ogiva totalmente novo. Na parte ativa da trajetória, o míssil pode atingir uma velocidade de até 16 Mach, aproximadamente 19.750 km. Ele se torna quase invisível para os radares quando entra na estratosfera. Sua velocidade ultrapassa 9.800 km mesmo na descida, quando a ogiva entra na atmosfera. Essa velocidade não deixa tempo para reação. No entanto, este facto é ainda mais preocupante. O Khorramshahr é capaz de transportar uma ogiva modular com um peso de 800 kg, que pode ser dividida em dezenas de ogivas secundárias. O Irão afirma que o míssil é capaz de atacar até 80 alvos simultaneamente. Isso torna-o uma boa arma de destruição em massa, mesmo sem o uso de armas nucleares. Além disso, de acordo com analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, o Khorramshahr 4 pode ser um míssil de dupla finalidade. Se necessário, pode ser equipado com uma ogiva termonuclear. Embora o Irão não reconheça oficialmente as suas ambições nucleares, existe potencial tecnológico para as concretizar. O míssil Khorramshahr 4 foi imediatamente apelidado de Martelo Invisível no Médio Oriente. E este apelido não foi escolhido por acaso. Foram precisamente estes mísseis que foram utilizados no ataque mais poderoso ao sul de Israel na noite de 14 para 15 de junho de 2025. De acordo com a Al-Mayadeen, pelo menos 15 mísseis deste tipo foram lançados em direção à base aérea de Hatzerim e a instalações militares na região de Beersheba. Os meios de defesa antiaérea israelenses não conseguiram repelir o ataque. Enquanto o Patriot estava sobrecarregado com vários alvos falsos, o Arrow 3 não conseguiu detectar os lançamentos. Somente 15 minutos após o ataque, o exército conseguiu avaliar a extensão dos danos, pois dezenas de hangares e depósitos de munições foram destruídos. O Estado-Maior de Israel reconheceu: foi um ataque que não esperávamos e que pode ser impossível de impedir. A 16 de junho, o ministro da Defesa Yoav Gallant expressou a sua preocupação, afirmando: o Khorramshahr é um novo capítulo nas ameaças que enfrentamos. Temos de rever toda a nossa estrutura de defesa. Os IWAL responderam rapidamente. Um dia após o ataque, o grupo de porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower foi transferido para mais perto do Mediterrâneo Oriental. O Pentágono alertou para a possibilidade de implantar baterias adicionais de Aegis Ashore e THAAD na Romênia e na Bulgária. O Irão considerou isso uma provocação. No entanto, o IRGC declarou: qualquer tentativa de colocar novas armas na região será considerada uma ameaça direta ao Irão. Não fomos os primeiros a atacar. No entanto, agora temos a capacidade de nos defender nos nossos próprios termos. Durante testes recentes na região de Semnan, o Khorramshahr 4 foi equipado com um sistema de inteligência artificial que permite
Ao míssil evitar zonas de supressão eletrônica ativa e alterar a sua trajetória de voo. Isto significa que o míssil é capaz de atingir o alvo mesmo com os sistemas de guerra eletrônica da NATO totalmente ativados. Alguns especialistas acreditam que o Khorramshahr-4 pode ser comparado em eficácia aos complexos Kinzhal, na Rússia, ou DF-17 na China. Mas, ao contrário deles, o míssil iraniano já foi usado em condições de combate e teve um efeito assustador. As companhias aéreas Emirates, Lufthansa e British Airways suspenderam os voos para Israel por tempo indeterminado. Em meio à incerteza dos investidores, as ações das maiores empresas de defesa de Israel, como Elbit Systems e Rafael, caíram. Como resultado, o Khorramshahr-4 é mais do que apenas um míssil. É uma ferramenta de geopolítica. Com ela, o Irão mostra ao mundo que Teherão não é mais importante. Agora, deve ser uma força respeitada em Washington, Bruxelas e Tel Aviv. O Irão mudou o jogo, enquanto os analistas mundiais ainda estavam a assimilar o choque causado pela introdução do Khorramshahr-4. Um novo míssil chamado Hatshepsut entrou em cena. Não é apenas uma arma, é um desafio. Não apenas simbólico, mas também militar. O nome não é por acaso. Hatshepsut foi rainha do Antigo Egito, uma mulher confiante e corajosa que governou o faraó. O míssil iraniano com esse nome também demonstrou a determinação do governo iraniano em destruir as regras existentes. O Hatshepsut apareceu pela primeira vez no céu na noite de 17 de junho de 2025. O alvo era a zona comercial no centro de Tel Aviv. O míssil cruzou o céu israelita como um raio. Nenhum sistema de alerta precoce tomou qualquer medida. Nenhum interceptor foi acionado. De acordo com dados oficiais do Tzahal, o edifício do departamento governamental foi destruído pelo míssil, o que provocou explosões nos bairros vizinhos. Não é apenas a ogiva poderosa que distingue o Hatshepsut. Embora a sua carga de 500 quilos seja capaz de destruir um edifício até aos alicerces, a principal ameaça reside na sua manobrabilidade e imprevisibilidade. O míssil está equipado com um sistema de desvio ativo de radares e utiliza algoritmos de curso variável, o que lhe permite alterar rapidamente o ângulo de aproximação ao alvo. O ministro da Defesa iraniano, Aziz Nasirzad, descreveu esta arma como um míssil inteligente. No vídeo publicado, o míssil parece dançar no ar, desviando-se dos interceptores como se soubesse onde eles estão. Até mesmo especialistas militares ocidentais, que por muito tempo consideraram o Irão incapaz de desenvolver armas hipersônicas de alta tecnologia, ficaram impressionados com isso. De acordo com a agência Tasnim, o míssil Hatshepsut foi desenvolvido com base nos desenvolvimentos do programa iraniano Fatah, mas agora tem um equipamento de combate totalmente novo com uma carga sólida densa que garante uma propulsão estável, mesmo durante manobras. O míssil, com 6,8 toneladas e 11 metros de comprimento, pode voar 400 km por todo o território de Israel, bem como partes da Jordânia e Chipre. Como demonstrou o uso do Hatshepsut, nenhum canto de Israel estava mais protegido. Isso é verdade mesmo que o alvo seja um edifício localizado numa área densamente povoada e cercada por uma densa defesa antiaérea. De acordo com dados de satélite fornecidos pela Al Jazeera, o míssil atravessou 5 zonas de defesa antiaérea sem qualquer resistência. O Knesset ficou perplexo com isso. Disseram-nos que estávamos protegidos, afirmou um dos representantes da oposição. Fomos enganados? O simbolismo do nome também causou muita controvérsia. Analistas políticos acreditam que o Irão deu a entender que este ataque não foi apenas uma operação técnica, ao escolher o nome de uma poderosa mulher faraó. É uma demonstração de força na cultura, na psicologia e na ideologia, especialmente num contexto em que Israel tradicionalmente reivindica a liderança espiritual e histórica na região. Por uma estranha coincidência, a governante do Antigo Egito, Hatshepsut,
era conhecida pela sua construção e prosperidade. E agora, o míssil que destruiu o símbolo tecnológico da sociedade israelita leva o seu nome. A publicação Middle East Eye afirma que não se trata apenas de uma operação militar, mas de uma vitória propagandística. O Irão mostrou que pode atingir o coração de Tel Aviv a qualquer momento, observou um comentarista militar da RT. Sem aviso prévio, sem problemas, sem risco de interrupção. Após o ataque, as autoridades israelenses iniciaram a evacuação urgente de funcionários de prédios governamentais em Tel Aviv e algumas infraestruturas foram transferidas para centros de comando subterrâneos. No entanto, isso parecia mais uma demonstração de descontentamento do que um plano de ação. Entretanto, grupos apoiados pelo Irão lançaram novos ataques contra alvos israelitas e norte-americanos na Síria, no sul do Líbano e no Iêmen. O efeito Hatshepsut, o ataque com mísseis que privou Israel de qualquer sensação de controlo, permitiu-lhe abrir uma nova frente. Essa é a essência da questão. O Irão não se limitou a desenvolver mísseis. Mudou a forma como as pessoas veem a guerra. Em poucos dias, Israel, anteriormente considerado uma fortaleza inexpugnável com um dos melhores sistemas de defesa aérea do mundo, ficou indefeso. Tudo isso foi possível graças a um míssil, um nome e uma palavra, Hatshepsut. Quando os mísseis sobrevoaram Tel Aviv, todos sabiam que os Estados Unidos não estavam mais na sombra. Em 18 de junho de 2025, o presidente Donald Trump confirmou oficialmente pela primeira vez que os IWA lançaram ataques aéreos contra 3 importantes instalações nucleares do Irão: Fordow, Natanz e Isfahan. Este discurso foi decisivo, pois os Estados Unidos passaram do apoio a Israel para a participação aberta na guerra. A ameaça de um Irão nuclear é inaceitável, afirmou Trump. Não permitiremos que Teherã chantageie a comunidade internacional. E responderemos com firmeza. A resposta foi extremamente decisiva. No entanto, as consequências foram muito mais amplas do que Washington esperava. Em resposta à declaração de Trump, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, realizou vários ataques retaliatórios contra alvos americanos no Iraque e na Síria apenas 12 horas depois. A base de Al-Assad, onde se encontram militares americanos, foi atacada com mísseis de curto alcance e drones kamikaze. Pelo menos 9 militares morreram e mais de 30 ficaram feridos. A Casa Branca respondeu rapidamente. O Pentágono colocou grupos de porta-aviões no Golfo Pérsico e no Mar Mediterrâneo em estado de alerta. Em Bahrein e no Kuwait, os sistemas de defesa antiaérea foram reforçados. No entanto, Trump deixou claro que os Estados Unidos não desejam uma guerra em grande escala. No entanto, se necessário, responderemos com uma força que o Irão nunca conheceu. Nos Estados Unidos, eclodiu uma séria disputa política. O ataque a instalações nucleares impediu um cenário ainda mais terrível, afirmou um republicano, apoiando as ações do presidente. No entanto, demócratas, incluindo o senador Bernie Sanders, acusaram Trump de escalada, afirmando: ele está a arrastar-nos para uma guerra no Médio Oriente sem o consentimento do Congresso. Ao mesmo tempo, a situação global agravou-se rapidamente. A Rússia classificou as ações dos Estados Unidos como uma violação flagrante do direito internacional. A China exigiu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. Embora a cada dia que passava se tornasse mais difícil, os líderes europeus, incluindo a chanceler alemã, tentaram manter a neutralidade. Neste contexto de tensão, o Irão começou a utilizar as suas parcerias estratégicas. A 19 de junho, o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, já tinha declarado: não ficaremos calados quando atacarem a nossa linha de resistência. Qualquer agressão contra o Irão é dirigida contra todos nós. Do sul do Líbano, começaram lançamentos massivos de mísseis contra posições israelitas na Alta Galileia. O tempo do isolamento do Irão acabou. Agora é uma luta comum. Declararam os Houthis do Iêmen,
bombardeando o porto israelita de Eilat quase ao mesmo tempo. As cartas do mundo foram distribuídas. De um lado estão os Israeus, Israel, o Reino Unido e os seus parceiros regionais. Do outro lado estão o Irão, a Síria, ou Hezbollah, os Houthis. E no centro das atenções estão a Rússia e a China. O pêndulo geopolítico mudou e o conflito local já não é um problema. Esta é uma nova Guerra Fria, na qual surgiram novas frentes. Ao mesmo tempo, o Irão continuou a usar instrumentos diplomáticos. Numa entrevista a Al-Mayadeen, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir Abdullahian, enfatizou: "Não queremos guerra, mas, se necessário, responderemos de forma rápida, precisa e totalmente decisiva." No entanto, o discurso era muito mais duro dentro do país. Os Estados Unidos ultrapassaram a linha, afirmou categoricamente o líder supremo Ali Khamenei no seu sermão de sexta-feira. As suas bases já não estão protegidas. Os seus navios já não dominam as nossas águas. Entretanto, dezenas de milhares de soldados americanos estão no Iraque, o que criou um novo conflito. Milícias xiitas pró-governo começaram a usar equipamento dos Ipuziwa para atacar colunas. Missões diplomáticas foram atacadas por combatentes agindo sob o disfarce de grupos locais. Consequentemente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou a evacuação imediata das embaixadas em Bagdade, Basra e Erbil. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, os militares americanos enfrentaram um risco comparável ao da campanha afegã no início dos anos 2000. Além disso, isso aconteceu apenas alguns dias antes de um ataque aéreo. Assim, como resultado de um único discurso político de Trump, o arrefecimento transformou-se num confronto aberto. Os Estados Unidos, que antes estavam por trás da cortina, agora estão à frente. Após décadas de sanções, guerras e pressão, o Irão não se tornou uma vítima, mas um participante ativo na guerra. A situação no Médio Oriente assemelha-se cada vez mais a uma grande reestruturação da ordem geopolítica, e não a um simples conflito. Depois de passar pela fase dos ataques com mísseis, o Irão demonstrou algo mais importante: a capacidade de criar alianças estratégicas e controlar os acontecimentos fora do seu país. Não é por acaso que as forças de resistência do Iêmen, Líbano, Iraque e Síria se ativaram quase ao mesmo tempo. Isso é controlo. Juntamente com os ataques a Israel, começaram as ações no setor de Gaza. Os combatentes do Hamas iniciaram um bombardeamento maciço de Ashkelon, Ashdod e Beersheba, utilizando simultaneamente mísseis guiados de curto alcance e drones aéreos. Apesar de Israel ter tentado responder com ataques aéreos, o resultado foi apenas simbólico, uma vez que a principal ameaça provinha da crescente coordenação dos adversários. Na Síria, grupos ligados ao IRGC iraniano começaram a agir na região de Al-Bukamal, onde foi observada a movimentação de novos sistemas de mísseis. No sul do Iraque, grupos das Forças de Mobilização Popular, ou Hasht al-Shabi, começaram a atacar as posições remanescentes dos Estados Unidos e seus aliados. No Iêmen, os Houthis intensificaram os ataques contra a Arábia Saudita e lançaram mísseis contra Eilat, o que indica que Israel está agora ameaçado por todos os lados. Em 22 de junho de 2025, a visita do ministro da Defesa da China a Teherã, durante a qual foram assinados novos acordos de cooperação militar e técnica, causou especial preocupação. Pequim deixou claro que o Irão não está sozinho. A China vê o Irão como um ponto de apoio para a sua estratégia, um cinturão, uma rota, na Ásia Ocidental, tendo em conta a crescente pressão da NATO e dos UN. Entretanto, a Rússia reforçou a sua presença naval na parte oriental do Mediterrâneo. A aviação de reconhecimento das forças aéreas russas começou a patrulhar a fronteira entre Israel e a Líbia. E navios da frota do Mar Negro chegaram ao porto sírio de Tartus,
Embora Moscovo seja cautelosa nas suas declarações, as suas ações indicam que está ciente de cada míssil e do seu movimento e não pretende ficar de fora. A China e a Rússia não gostaram da proposta dos eixos no Conselho de Segurança da ONU de condenar as ações do Irão. Este foi o primeiro fracasso diplomático significativo de Washington durante a crise atual. Além disso, países da América do Sul, como Brasil, Índia, Argélia e África do Sul, assumiram uma posição neutra, apelando para um cessar-fogo imediato, mas não concordaram com a ideia americana. Contra todas as expectativas, a economia iraniana não entrou em colapso. Teherã continua a exportar petróleo e gás. Apesar das sanções ocidentais, graças ao fortalecimento das relações com a China e à criação de uma nova rota de exportação através do Mar Cáspio. Apesar de ser membro da OTAN, a Turquia adquiriu mais combustíveis do Irão. Washington ficou indignada com isso, mas Erdogan afirmou: "Estamos a agir no interesse da nossa nação." Tel Aviv estava envolta em escuridão, mas não era apenas escuridão. Era uma cortina de fogo no céu noturno. Tudo mudou na noite de 13 de junho de 2025. O período de abstinência chegou ao fim. O Irão desferiu um ataque direto, poderoso, decisivo e impressionantemente preciso. Hora local. 40 mísseis balísticos do tipo Segil foram lançados do território iraniano contra alvos importantes em Israel. O objetivo era justificado. Ninguém esperava que o centro da infraestrutura política, econômica e de defesa de Israel, Tel Aviv, fosse alvo de ataques. Poucas horas antes, o presidente Donald Trump confirmou oficialmente a participação dos Teus no ataque a instalações nucleares iranianas em Isfahan, Natanz e Fordow. Este foi um elemento importante. Teherã respondeu rapidamente. Não houve nota diplomática. Nenhum sinal de aviso. Apenas uma chuva de mísseis transformou o céu noturno num campo de batalha. Os moradores de Tel Aviv correram para os abrigos, mas logo ficou claro que o domo de ferro não estava a funcionar. O Arrow 3 não estava mais a funcionar. Israel não tinha defesa, pois estava desprotegido e exposto. O que aconteceu foi descrito pelo governador de Tel Aviv como um pesadelo do qual é impossível acordar. Edifícios foram destruídos, as comunicações foram cortadas e os transportes foram encerrados. Além disso, é importante que as pessoas percebam que já não existem zonas seguras. Não se trata de uma diversão do Hezbollah do Líbano ou de um ataque do Hamas de Gaza. Trata-se de um verdadeiro ataque com mísseis lançado das profundezas do Irão. Segundo a agência Reuters, pelo menos 17 mísseis caíram em áreas do norte de Tel Aviv, incluindo edifícios administrativos em Kiryat Atidim. A agência iraniana IRNA informou que esta é apenas a primeira onda, que serve como aviso e não como vingança. É interessante notar que os ataques foram contra infraestruturas civis e não contra bases militares no Negev ou nos Golãs. A atenção foi direcionada para a economia, as comunicações e a logística. Isto demonstra claramente que o Irão não pretende apenas causar danos, mas também desmoralizar o governo israelita e privá-lo de legitimidade junto da sua própria população. Nunca antes o nosso sistema de defesa antimísseis esteve tão indefeso, reconheceu o jornal Haaretz. O fim da supremacia militar incondicional de Israel na região é agora um facto e não uma suposição. Estamos a rever as vulnerabilidades dos nossos sistemas de defesa aérea, admitiu o porta-voz do Exército de Defesa de Israel, IDF, no dia seguinte. No entanto, as pessoas têm mais perguntas. Por que é que o ataque não foi impedido? O que fazer se houver um ataque ainda mais forte? Enquanto isso, em Teherã, acontecem manifestações em massa. As pessoas jogavam cartazes com os dizeres "Vingança por Ford" e "Tel Aviv está a arder nas ruas". Na praça principal de Azadi, foram instalados telões gigantes que transmitiam ao vivo os momentos do lançamento dos mísseis. As reações internacionais foram divididas.
A Rússia e a China apelaram à cautela e acusaram os EUA de provocação flagrante. A Alemanha e a França expressaram profunda preocupação, pois consideram que o lançamento dos mísseis balísticos Sejil levará a uma escalada comparável a um conflito militar aberto. O Sejil não é apenas um sucesso fantástico, é uma declaração. As suas características únicas incluem velocidade supersônica, precisão e um enorme raio de ação. Teherã deixou claro que o Irão não será mais um país que pode ser facilmente pressionado com um ataque a Tel Aviv. Este é um momento crítico. A República Islâmica tornou-se pela primeira vez um jogador estrategicamente independente após décadas de sanções, ameaças e pressão. Após 13 de junho, Israel já não pode confiar nas regras do jogo anteriores. Quando as primeiras explosões ecoaram no céu de Israel, o mundo inteiro ouviu um novo nome, Sejil. Embora este tipo de míssil já tivesse sido mencionado em desfiles iranianos, só foi utilizado em combate real. Além disso, os seus resultados fizeram com que até os analistas mais céticos se questionassem. O míssil Sejil é um sistema balístico de combustível sólido de 2 estágios com um alcance de até 2.000 km. À primeira vista, é uma arma típica de uso regional. No entanto, sua aparência simples esconde muitas coisas. Tem 1,25 metros de diâmetro, de 2 metros de comprimento e pesa quase 23 toneladas. Sua precisão é surpreendente. O desvio do alvo é de apenas 50 metros. Imagine que, em condições de conflito real, com sistemas de guerra eletrônica e meios de contra-ataque em pleno funcionamento, um míssil iraniano pode atingir um edifício específico em Tel Aviv em 30 minutos. Em terminologia militar, trata-se já de uma arma de precisão e não apenas de um míssil balístico. Em uma transmissão televisiva, o ministro da Defesa do Irã, Aziz Nasserzad, observou: Sejil não é apenas um míssil. Nossa mensagem àqueles que acreditam que podem atacar impunemente nossos centros nucleares é a seguinte: cada iniciativa desse tipo terá consequências. Teherã afirmou que os mísseis Sejil foram lançados da região de Natanz, que é um alvo que já foi atacado anteriormente pelos Estados Unidos. De Natanz a Tel Aviv são mais de 1.600 quilômetros. Além disso, atingir esse alvo com um míssil em 7 minutos significa que ele atinge uma velocidade superior a 13.700 km/h, ao mais de 11 Mach. Nenhum sistema de defesa aérea na Terra é capaz de reagir a tal velocidade, especialmente no caso de um ataque em onda com múltiplos lançamentos. De acordo com a CNN e o Wall Street Journal, Washington não esperava uma reação tão rápida. A Casa Branca reconheceu que o Irã demonstrou capacidades que não tínhamos visto antes. O país mudou em 10 anos. No Pentágono, fala-se cada vez mais da necessidade de acelerar a implantação de sistemas antimísseis de nova geração no Mediterrâneo. No entanto, o Sejil é mais do que apenas precisão e velocidade. A capacidade de transportar ogivas convencionais e potencialmente nucleares é outra de suas características. O Irã nega oficialmente que possua armas nucleares. No entanto, especialistas da AIEA e do Instituto de Estudos de Paz de Estocolmo, SIPRI, não excluem que o Irã já possa equipar esses mísseis com ogivas nucleares de potência média. A própria construção do Sejil mostra que ele pode carregar armas de combate por meio de módulos. Isso significa que o Irã pode alterar rapidamente a configuração do míssil em caso de ameaça grave ou escalada. Isso cria uma incerteza estratégica constante para Israel, que se encontra nas proximidades. Após o ataque a Tel Aviv, 2 Sejil também foram avistados em Haifa. De acordo com a Al Jazeera, um deles atingiu um alvo provavelmente relacionado com um centro de investigação química e biológica. Isto mostrou que o Irã sabe onde atacar e o faz conscientemente. No entanto, é importante ter em conta os aspectos políticos deste ataque. Se eles escolheram a linguagem da força, responderemos da mesma forma.
afirmou o Ayatollah Ali Khamenei durante a oração de sexta-feira em Teherão. No entanto, as suas ameaças não correspondem ao nosso poder. Analistas no Médio Oriente consideram o ataque Segil não apenas uma ação militar. É um exemplo de independência no campo da tecnologia. Durante muitos anos, o Irão foi alvo de sanções, embargos e pressões. No entanto, conseguiu desenvolver um programa balístico capaz de competir com os mísseis Pershing ou Iskander. Além disso, a Jane's Defense Weekly afirma que, no desenvolvimento do Segil, foram utilizadas tecnologias obtidas à margem do embargo, nomeadamente através do Paquistão e da Coreia do Norte. No entanto, os iranianos conseguiram alterar e melhorar esses desenvolvimentos. Hoje em dia, o Segil é uma arma de fogo de produção própria com características únicas, e não um clone de exportação. Israel reage com cautela, mas com tensão. Segundo relatos, o Exército de Defesa de Israel está a estudar o tipo de mísseis e a considerar opções para modernizar os seus sistemas de defesa antiaérea. No entanto, o Segil tornou-se um fator de pressão estratégica até que uma solução seja encontrada. A atual escalada obrigou milhares de israelenses a evacuar as regiões centrais do país. O Estado está em estado de emergência. Nessa situação, o Segil deixa de ser apenas um míssil e passa a ser um símbolo de uma nova realidade. O Irão não está apenas a defender-se, está a atacar. Depois que o Segil destruiu a ilusão da invencibilidade de Israel, os mísseis Khorramshahr-4 destruíram definitivamente a ilusão da superioridade tecnológica ocidental no Médio Oriente. Esta arma já foi apelidada de pesadelo estratégico da OTAN. Além disso, há todos os motivos para isso. O Khorramshahr-4 é um míssil balístico de médio alcance modernizado, baseado no míssil norte-coreano Hwasong-10. Pouco restou da versão original. Os engenheiros iranianos mudaram completamente o design do míssil, reduzindo o seu peso, melhorando a aerodinâmica, reforçando a orientação e equipando-o com um tipo de ogiva totalmente novo. Na parte ativa da trajetória, o míssil pode atingir uma velocidade de até 16 Mach, aproximadamente 19.750 km. Ele se torna quase invisível para os radares quando entra na estratosfera. Sua velocidade ultrapassa 9.800 km mesmo na descida, quando a ogiva entra na atmosfera. Essa velocidade não deixa tempo para a reação. No entanto, este facto é ainda mais preocupante. O Khorramshahr é capaz de transportar uma ogiva modular com um peso de 800 kg, que pode ser dividida em dezenas de ogivas secundárias. O Irão afirma que o míssil é capaz de atacar até 80 alvos simultaneamente. Isso torna-o uma boa arma de destruição em massa, mesmo sem o uso de armas nucleares. Além disso, de acordo com analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, o Khorramshahr-4 pode ser um míssil de dupla finalidade. Se necessário, pode ser equipado com uma ogiva termonuclear. Embora o Irão não reconheça oficialmente as suas ambições nucleares, existe potencial tecnológico para as concretizar. O míssil Khorramshahr-4 foi imediatamente apelidado de martelo invisível no Médio Oriente. E este apelido não foi escolhido por acaso. Foram precisamente estes mísseis que foram utilizados no ataque mais poderoso ao sul de Israel na noite de 14 para 15 de junho de 2025. De acordo com a Al-Mayadeen, pelo menos 15 mísseis deste tipo foram lançados em direção à base aérea de Hatzerin e a instalações militares na região de Beersheba. Os meios de defesa antiaérea israelenses não conseguiram repelir o ataque. Enquanto o Patriot estava sobrecarregado com vários alvos falsos, o Arrow 3 não conseguiu detectar os lançamentos. Somente 15 minutos após o ataque, o exército conseguiu avaliar a extensão dos danos, pois dezenas de hangares e depósitos de munições foram destruídos. O Estado-Maior de Israel reconheceu: foi um ataque que não esperávamos e que pode ser impossível de impedir. A 16 de junho,
O ministro da Defesa, Yoav Gallant, expressou a sua preocupação, afirmando: o Khorramshahr é um novo capítulo nas ameaças que enfrentamos. Temos de rever toda a nossa estrutura de defesa. Os Ewal responderam rapidamente. Um dia após o ataque, o grupo de porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower foi transferido para mais perto do Mediterrâneo Oriental. O Pentágono alertou para a possibilidade de implantar baterias adicionais de Aegis Ashore e THAAD na Romênia e na Bulgária. O Irão considerou isso uma provocação. No entanto, o IRGC declarou: qualquer tentativa de colocar novas armas na região será considerada uma ameaça direta ao Irão. Não fomos os primeiros a atacar. No entanto, agora temos a capacidade de nos defender nos nossos próprios termos. Durante testes recentes na região de Semnan, o Khorramshahr 4 foi equipado com um sistema de inteligência artificial que permite ao míssil evitar zonas de supressão eletrônica ativa e alterar a sua trajetória de voo. Isto significa que o míssil é capaz de atingir o alvo mesmo com os sistemas de guerra eletrônica da NATO totalmente ativados. Alguns especialistas acreditam que o Khorramshahr 4 pode ser comparado em eficácia aos complexos Kinzhal, na Rússia, ou DF-17 na China. Mas, ao contrário deles, o míssil iraniano já foi usado em condições de combate e teve um efeito assustador. As companhias aéreas Emirates, Lufthansa e British Airways suspenderam os voos para Israel por tempo indeterminado. Em meio à incerteza dos investidores, as ações das maiores empresas de defesa de Israel, como Elbit Systems e Rafael, caíram. Como resultado, o Khorramshahr 4 é mais do que apenas um míssil. É uma ferramenta de geopolítica. Com ela, o Irão mostra ao mundo que Teherão não é mais importante. Agora, deve ser uma força respeitada em Washington, Bruxelas e Tel Aviv. O Irão mudou o jogo, enquanto os analistas mundiais ainda estavam a assimilar o choque causado pela introdução do Khorramshahr 4. Um novo míssil chamado Hatshepsut entrou em cena. Não é apenas uma arma, é um desafio. Não apenas simbólico, mas também militar. O nome não é por acaso. Hatshepsut foi rainha do Antigo Egito, uma mulher confiante e corajosa que governou o faraó. O míssil iraniano com esse nome também demonstrou a determinação do governo iraniano em destruir as regras existentes. O Hatshepsut apareceu pela primeira vez no céu na noite de 17 de junho de 2025. O alvo era a zona comercial no centro de Tel Aviv. O míssil cruzou o céu israelita como um raio. Nenhum sistema de alerta precoce tomou qualquer medida. Nenhum interceptor foi acionado. De acordo com dados oficiais do Tzahal, o edifício do departamento governamental foi destruído pelo míssil, o que provocou explosões nos bairros vizinhos. Não é apenas a ogiva poderosa que distingue o Hatshepsut. Embora a sua carga de 500 quilos seja capaz de destruir um edifício até aos alicerces, a principal ameaça reside na sua manobrabilidade e imprevisibilidade. O míssil está equipado com um sistema de desvio ativo de radares e utiliza algoritmos de curso variável, o que lhe permite alterar rapidamente o ângulo de aproximação ao alvo. O ministro da Defesa iraniano, Aziz Nasirzad, descreveu esta arma como um míssil inteligente. No vídeo publicado, o míssil parece dançar no ar, desviando-se dos interceptores como se soubesse onde eles estão. Até mesmo especialistas militares ocidentais, que por muito tempo consideraram o Irão incapaz de desenvolver armas hipersônicas de alta tecnologia, ficaram impressionados com isso. De acordo com a agência Tasnim, o míssil Hatshepsut foi desenvolvido com base nos desenvolvimentos do programa iraniano Fatah, mas agora tem um equipamento de combate totalmente novo com uma carga sólida densa que garante uma propulsão estável, mesmo durante manobras. O míssil, com 6,8 toneladas e 11 metros de comprimento, pode voar 400 km por todo o território de Israel, bem como partes da Jordânia e Chipre. Como demonstrou o uso do Hatshepsut,
Nenhum canto de Israel estava mais protegido. Isso é verdade mesmo que o alvo seja um edifício localizado numa área densamente povoada e cercada por uma densa defesa antiaérea. De acordo com dados de satélite fornecidos pela Al Jazeera, o míssil atravessou 5 zonas de defesa antiaérea sem qualquer resistência. O Knesset ficou perplexo com isso. Disseram-nos que estávamos protegidos, afirmou um dos representantes da oposição. Fomos enganados? O simbolismo do nome também causou muita controvérsia. Analistas políticos acreditam que o Irão deu a entender que este ataque não foi apenas uma operação técnica, ao escolher o nome de uma poderosa mulher faraó. É uma demonstração de força na cultura, na psicologia e na ideologia, especialmente num contexto em que Israel tradicionalmente reivindica a liderança espiritual e histórica na região. Por uma estranha coincidência, a governante do Antigo Egito, Hatshepsut, era conhecida pela sua construção e prosperidade. E agora, o míssil que destruiu o símbolo tecnológico da sociedade israelense leva o nome dela. A publicação Middle East Eye afirma que não se trata apenas de uma operação militar, mas de uma vitória propagandística. O Irão mostrou que pode atingir o coração de Tel Aviv a qualquer momento, observou um comentarista militar da RT. Sem aviso prévio, sem problemas, sem risco de paralisação. Após o ataque, as autoridades israelitas iniciaram a evacuação urgente de funcionários dos edifícios governamentais em Tel Aviv e algumas infraestruturas foram transferidas para centros de comando subterrâneos. No entanto, isso parecia mais uma demonstração de descontentamento do que um plano de ação. Entretanto, grupos apoiados pelo Irão lançaram novos ataques contra alvos israelitas e americanos na Síria, no sul do Líbano e no Iêmen. O efeito Hatshepsut, o ataque com mísseis que privou Israel de qualquer sensação de controlo, permitiu-lhe abrir uma nova frente. Essa é a questão. O Irão não se limitou a desenvolver mísseis. Mudou a forma como as pessoas veem a guerra. Em poucos dias, Israel, anteriormente considerado uma fortaleza inexpugnável com um dos melhores sistemas de defesa aérea do mundo, ficou indefeso. Tudo isso foi possível graças a um míssil, um nome e uma palavra, Hatshepsut. Quando os mísseis sobrevoaram Tel Aviv, todos sabiam que os Estados Unidos não estavam mais na sombra. Em 18 de junho de 2025, o presidente Donald Trump confirmou oficialmente pela primeira vez que os IWA haviam lançado ataques aéreos contra 3 importantes instalações nucleares do Irã: Fordow, Natanz e Isfahan. Este discurso foi decisivo, pois os Estados Unidos passaram do apoio a Israel para a participação aberta na guerra. A ameaça de um Irão nuclear é inaceitável, afirmou Trump. Não permitiremos que Teherã chantageie a comunidade internacional. E responderemos com firmeza. A resposta foi extremamente decisiva. No entanto, as consequências foram muito mais amplas do que Washington esperava. Em resposta à declaração de Trump, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, realizou vários ataques retaliatórios contra alvos americanos no Iraque e na Síria apenas 12 horas depois. A base de Al-Assad, onde se encontram militares americanos, foi atacada com mísseis de curto alcance e drones kamikaze. Pelo menos 9 militares morreram e mais de 30 ficaram feridos. A Casa Branca respondeu rapidamente. O Pentágono colocou grupos de porta-aviões no Golfo Pérsico e no Mar Mediterrâneo em estado de alerta. Os sistemas de defesa antiaérea foram reforçados no Bahrein e no Kuwait. No entanto, Trump deixou claro que os Estados Unidos não pretendem uma guerra em grande escala. No entanto, se necessário, responderemos com uma força que o Irão nunca conheceu. Nos Estados Unidos, eclodiu uma séria disputa política. O ataque a instalações nucleares impediu um cenário ainda mais terrível, afirmou um republicano, apoiando as ações do presidente. No entanto, demócratas, incluindo o senador Bernie Sanders, acusaram Trump de escalar o conflito, afirmando: ele está a arrastar-nos para uma guerra no Médio Oriente sem o consentimento do Congresso.
Ao mesmo tempo, a situação global agravou-se rapidamente. A Rússia classificou as ações dos Estados Unidos como uma violação flagrante do direito internacional. A China exigiu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. Embora a cada dia se tornasse mais difícil, os líderes europeus, incluindo a chanceler alemã, tentaram manter a neutralidade. Neste contexto de tensão, o Irão começou a usar as suas parcerias estratégicas. Em 19 de junho, o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, já havia declarado: "Não ficaremos em silêncio quando atacarem a nossa linha de resistência. Qualquer agressão contra o Irão é dirigida contra todos nós." Do sul do Líbano, começaram lançamentos maciços de foguetes contra posições israelenses na Alta Galileia. O tempo do isolamento do Irão acabou. Agora é uma luta comum. Afirmaram os Houthis do Iêmen, bombardeando o porto israelita de Eilat aproximadamente ao mesmo tempo. Os mapas mundiais se dividiram. De um lado estão os Israel, o Reino Unido e os seus parceiros regionais. Do outro lado estão o Irão, a Síria, ou Hezbollah. Os Houthis, com a Rússia e a China no centro das atenções. O pêndulo geopolítico mudou e o conflito local já não é um problema. Esta é uma nova Guerra Fria, com novos frentes. Ao mesmo tempo, o Irão continuou a usar instrumentos diplomáticos. Numa entrevista a Al-Mayadeen, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir Abdullahian, enfatizou: "Não queremos guerra, mas, se necessário, responderemos de forma rápida, precisa e totalmente decisiva." No entanto, o discurso foi muito mais duro dentro do país. Os Estados Unidos cruzaram a linha, afirmou categoricamente o líder supremo Ali Khamenei no seu sermão de sexta-feira. As suas bases já não estão protegidas. Os seus navios já não dominam as nossas águas. Entretanto, dezenas de milhares de soldados americanos encontram-se no Iraque, o que criou um novo conflito. Milícias pró-governo xiitas começaram a usar equipamento dos Houthis para atacar comboios. Missões diplomáticas foram atacadas por combatentes agindo sob o disfarce de forças locais. Consequentemente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou a evacuação imediata das embaixadas em Bagdade, Basra e Erbil. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, os militares americanos enfrentaram um risco comparável ao da campanha afegã no início dos anos 2000. Além disso, isso aconteceu apenas alguns dias antes de um ataque aéreo. Assim, como resultado de um discurso político de Trump, o arrefecimento transformou-se num confronto aberto. Os Estados Unidos, que antes estavam por trás da cortina, agora estão à frente. Após décadas de sanções, guerras e pressão, o Irão não se tornou uma vítima, mas um participante ativo na guerra. A situação no Médio Oriente assemelha-se cada vez mais a uma grande reestruturação da ordem geopolítica, e não a um simples conflito. Depois de passar pela fase dos ataques com mísseis, o Irão demonstrou algo mais importante: a capacidade de criar alianças estratégicas e controlar os acontecimentos fora do seu país. Não é por acaso que as forças de resistência do Iêmen, Líbano, Iraque e Síria se ativaram quase ao mesmo tempo. Isso é controlo. Juntamente com os ataques a Israel, começaram as ações no setor de Gaza. Os combatentes do Hamas iniciaram um bombardeamento maciço de Ashkelon, Ashdod e Beersheba, utilizando simultaneamente mísseis guiados de curto alcance e drones aéreos. Apesar de Israel ter tentado responder com ataques aéreos, o resultado foi apenas simbólico, uma vez que a principal ameaça provinha da crescente coordenação dos adversários. Na Síria, grupos ligados ao IRGC iraniano começaram a agir na região de Al-Bukamal, onde foi observada a movimentação de novos sistemas de mísseis. No sul do Iraque, grupos das Forças de Mobilização Popular, ou Hasht al-Shabi, começaram a atacar as posições remanescentes dos Estados Unidos e seus aliados. No Iêmen, os Houthis intensificaram os ataques contra a Arábia Saudita e lançaram mísseis contra Eilat.
o que indica que Israel está agora ameaçado por todos os lados. Em 22 de junho de 2025, a visita do ministro da Defesa da China a Teherã, durante a qual foram assinados novos acordos de cooperação militar e técnica, causou especial preocupação. Pequim deixou claro que o Irão não está sozinho. A China vê o Irão como um ponto de apoio para a sua estratégia, um cinturão, uma rota, na Ásia Ocidental, tendo em conta a crescente pressão da NATO e dos UN. Entretanto, a Rússia reforçou a sua presença naval na parte oriental do Mediterrâneo. A aviação de reconhecimento das forças aéreas russas começou a patrulhar a fronteira entre Israel e a Líbia, e navios da frota do Mar Negro chegaram ao porto sírio de Tartus. Embora Moscovo seja cautelosa nas suas declarações, as suas ações indicam que está ciente de cada míssil e do seu movimento, e não pretende ficar de fora. A China e a Rússia não gostaram da proposta dos eixo-Kewa no Conselho de Segurança da ONU de condenar as ações do Irão. Este foi o primeiro fracasso diplomático significativo de Washington durante a crise atual. Além disso, países da América do Sul, como Brasil, Índia, Argélia e África do Sul, assumiram uma posição neutra, apelando para um cessar-fogo imediato, mas não concordaram com a ideia americana. Contra todas as expectativas, a economia iraniana não entrou em colapso. Teherã continua a exportar petróleo e gás, apesar das sanções ocidentais, graças ao reforço das relações com a China e à criação de uma nova rota de exportação através do Mar Cáspio. Apesar de ser membro da NATO, a Turquia adquiriu mais combustíveis do Irão. Washington ficou indignada com isso, mas Erdogan afirmou: "Estamos a agir no interesse da nossa nação." Tudo isso mostra que o Irão resistiu. Ele mudou. Passou do exílio para o centro das atenções de uma arquitetura de segurança alternativa, oposta à ocidental, multipolar e tecnologicamente cada vez mais independente. É difícil avaliar a contribuição de Donald Trump para este processo. Como resultado das suas ações unilaterais e da sua recusa da diplomacia multilateral, forças que antes agiam de forma dispersa rapidamente se uniram. Na verdade, os Estados Unidos impulsionaram o Irão para o desenvolvimento geopolítico, em vez de o isolar. O status quo no Médio Oriente desapareceu. O domínio militar de Israel está a desaparecer. Os Estados Unidos da América estão a perder o controle dos processos. Atualmente, está a ser criada uma nova realidade. Como resultado, o Irão está a ganhar uma vantagem estratégica não oficial. A comunidade internacional deve aceitar isso e iniciar uma nova forma de diálogo, ou deve continuar a aumentar a confrontação, o que levará a uma ampliação do conflito. No entanto, já é evidente que até 13 de junho a situação não mudará. Tudo isso mostra que o Irão resistiu. Ele mudou. Passou do exílio para o centro das atenções de uma arquitetura de segurança alternativa, oposta à ocidental, multipolar e tecnologicamente cada vez mais independente. É difícil avaliar a contribuição de Donald Trump para este processo. Como resultado das suas ações unilaterais e da sua recusa da diplomacia multilateral, forças que anteriormente agiam de forma dispersa rapidamente se uniram. Na verdade, os Estados Unidos empurraram o Irão para o desenvolvimento geopolítico, em vez de o isolar. O status quo no Médio Oriente desapareceu. O domínio militar de Israel está a desaparecer. Os Estados Unidos da América estão a perder o controle dos processos. Atualmente, está a ser criada uma nova realidade. Como resultado, o Irão ganha uma vantagem estratégica não oficial. A comunidade internacional deve aceitar isso e iniciar uma nova forma de diálogo, ou deve continuar a aumentar a confrontação, o que levará a uma ampliação do conflito. No entanto, já é evidente que até 13 de junho a situação não mudará.